Eu tenho para mim que a vida vai mostrando que ela precisa ter sentido. São mulheres admiráveis porque são mulheres de carne e osso. São mulheres que não são heroínas. São mulheres que lidam com desafios diários. Não guarde a sua história para você. Isso é altruísmo, sabe? Assim. Olá, mulher admirável, paz e alegria no seu coração. Seja muito bem-vinda ao Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, sou terapeuta e educadora emocional há mais de 13 anos e estou aqui para contribuir com você, mulher admirável, que quer se sentir mais leve, próspera, assertiva e otimista e ter uma vida onde você é mais protagonista dela, certo? Estou aqui para contribuir com você para que esse processo seja muito mais fácil de ser feito. Tá bom? Hoje nós estamos aqui com o quadro Mulher Admirável em Foco. Isso mesmo. Hoje nós estamos trazendo mais uma mulher admirável incrível que vai trazer uma história maravilhosa, uma história de superação linda para que nós possamos nos inspirar na história dela, certo? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar essa mulher admirável que, gente... Fala sério. Hoje eu esqueci minha caixinha de lenço, tá vendo? Não poderia ter esquecido a minha caixinha hoje. Vocês sabem que esse quadro é o quadro da caixinha de lenço, né? Que eu choro mesmo. Mas ok, vou limpando aqui a maquiagem. Se no final minha cara estiver borrada, não importa não. Vocês são mulheres, vocês sabem que isso acontece, não é verdade? Então vamos lá. Vou, como sempre, apresentar sem o nome e depois eu falo. Ela é pisciana. Mora em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Filha de Palmira e Leda, mãe de Vitor e Laís, casada com Pedro. Amante da vida e das pessoas. Mineira que ama BH. Uma realista esperançosa. Formada em letras, fez pós em linguística e MBA em gestão empresarial. Fundadora da Ame Betim, criadora do Método Fada, escritora, editora. Hoje, ela se dedica a cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, em preservar relacionamentos saudáveis, fazer curadoria de histórias de mulheres, publicar livros que inspiram e ajudar as mulheres a despertar o seu melhor potencial. E eu vou acrescentar por experiência própria. Tem uma escuta empática incrível, incrível. Ela transforma a vida das pessoas. E eu posso dizer isso. A minha vida é antes e depois dessa mulher. A minha vida profissional, a minha vida emocional é antes e depois dessa mulher. Essa mulher me proporcionou estar nesse livro. Eu sou uma das escritoras desse livro, porque essa mulher me achou. Num grupo de mulheres, onde tem mais de não sei quantas mil mulheres, ela olhou para mim e ela disse, eu quero falar com você. E ela me escutou durante 3 horas. Contei segredos para essa mulher que só o meu marido sabe. E eu falei que eu não ia chorar, mas não tem jeito. Isso não tá justo, não. Né? Então, assim, essa mulher, ela transforma vidas. Ela me deu a oportunidade de estar aqui nesse livro. E depois de escrever esse livro, a minha vida se transformou muito. Eu sou antes e depois de Cris Ferreira. Você não vai chorar, mas eu vou. Ai, meu Deus, eu não tenho. Nosso lencinho hoje. Eu acho que eu não tenho muita capacidade de segurar isso não, né? Meu Deus. Bom. Cris Ferreira, seja muito bem-vinda ao nosso Mulher Admirável em Foco, né? No podcast Fala Mulher Admirável. Eu estou muito emocionada de ter você aqui. Eu estou realizando um sonho, Cris. Um sonho de poder estar aqui, de poder trazer você aqui. Você é uma mulher incrível. Uma mulher que, só te conhecendo de perto como a gente te conhece, dá para entender a amplitude dessa mulher incrível que você é, né? E eu queria trazer você aqui para te expressar, assim,
o mínimo da minha gratidão por tudo que você fez por mim, pela sua escuta, pelo seu carinho, né? Pelo seu apoio no momento que eu disse, Cris, eu acho que eu não posso escrever esse livro. O que é que eu vou contar? Você falou, Samanta, imagina, você tem que escrever esse livro. Eu lembro que na época eu não tinha dinheiro. A gente estava juntando dinheiro para casar. Eu falei, Cris, eu não posso escrever esse livro, ano que vem eu quero casar. Você falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, você tem que contar a sua história. E depois desse livro, a minha história se transformou demais, a minha história profissional, a minha história como pessoa. Eu ganhei de presente várias mulheres incríveis na minha vida, e tudo vem acontecendo depois desse livro. Então, eu tinha que trazer você aqui para te agradecer ao vivo, assim, e para trazer pelo menos um pouquinho dessa mulher incrível que você é para as mulheres admiráveis que nos seguem, nos acompanham. Elas precisam te conhecer. Ai, Samanta, olha, eu não vou nem ser assim repetitiva, né? Porque eu vou dizer que tudo que você está dizendo de mim é o que eu diria para você, né? Você sabe da minha admiração. A gente se conheceu à distância, eu lá nos Estados Unidos, né? E foi isso mesmo, nós ficamos 3 horas na nossa primeira conversa, né? Você confiou tanto em mim que você me contou coisas que você confidenciou, né? Os segredos. Isso. E o meu próximo livro, inclusive, vai chamar Vou te contar um segredo. Quem sabe você tá lá também com mais um capítulo, né? Para revelar alguns desses segredos, né? E assim, o que eu sinto hoje na minha vida, eu tô com 56 anos, né? Em fevereiro eu faço 57. E eu tenho para mim que a vida vai mostrando que ela precisa ter sentido, né? A minha vida sempre teve muito sentido. Primeiro porque eu fiz letras quando eu tinha lutado muito, eu estudei sempre em escola particular, e os meus colegas iam fazer direito, medicina, né, vários outros cursos que eram mais nobres. E um dia que eu admiti que eu queria fazer letras, né, porque tinha muito preconceito, inclusive, contra esses cursos mais da pedagogia, da área da educação. E eu fiz letras e realizei o meu sonho de criança, que era ser professora. Eu sempre fui muito realizada sendo professora. O lugar que eu mais amo estar é a sala de aula, é estar com os meus alunos. E cheguei, né, fui trilhando uma vida como empresária, dona de escolas de idiomas. Cheguei a realizar um grande sonho de ser professora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. E que foi tudo muito grande para mim, assim, maior do que os sonhos que eu tinha. Mas hoje, vivendo no exterior, e desde 2017, quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi o Chá Comigo, e depois veio o Chá com Elas em 2020, que era para a gente lançar, mas teve a pandemia, né? Lançamos só em 2022. E veio depois o Agora é com Elas. Eu entendo, assim, numa questão espiritual, e aqui não tem nada a ver com religião, mas eu entendo que espiritualmente, assim, um dia Deus, o universo, me deixou ser ponte, porque era o que eu pedia, sabe? Eu sempre quis muito ser ponte na vida das pessoas. E eu acho que o livro, ele é essa ponte, né? Ele me conecta, eu conecto com você, mas o que vai chegar em outras pessoas é o livro. São as histórias, é o que está aqui dentro, né? E eu nunca tive dúvida, e talvez até porque eu fui para letras por causa da literatura, embora eu tenha me especializado em linguística, eu acho que o livro, ele é um instrumento, sabe? De acesso, né? Que muitas pessoas às vezes não teriam de outra forma. E eu acho que a contação da história, a sua história de verdade, o que eu digo sempre é que assim, são 3 livros hoje, a gente está indo para o 4, aqui são 116 histórias. 116 mulheres São contando 116 história, mulheres, né? E ainda contando aqui com a Cris Guerra, que fez o prefácio do Chá que hoje com é Cris Elas, Paz, que é né? a Cris Paz. A Belkis Pandiá, uma querida psicanalista das mais respeitadas de Minas, que faleceu, uma avó que eu tive, que fez o prefácio do Chá Comigo. A Suzana Pires, que fez o prefácio do Agora é com Elas. Então, assim, são na verdade, comigo, né? Isso. 120 mulheres. mulheres, né? E agora o Agora é com Elas. Mas o que eu quero dizer sempre é o seguinte: são mulheres admiráveis porque são mulheres de carne e osso. Isso. São mulheres que não são heroínas,
São mulheres que lidam com desafios diários. E quando a gente olha para essas histórias, apesar da diversidade da 120, a gente vai descobrir que a gente tem muito mais em comum nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nas nossas dores, nos nossos desafios, nas nossas conquistas, do que qualquer coisa. Verdade. Né? Uhum. Então, se um dia eu pedir a Deus e Deus vai realizando os meus sonhos, sabe, assim, foi que eu pudesse ser ponte na vida das pessoas. Então, fazer um evento como nós fizemos do Agora é com Elas e ver vocês, cada uma naquele palco, brilhando, sabe, como estrelas de Hollywood, assim. Eu não tenho como te descrever a minha emoção, sabe? Então, isso me faz muito bem. Isso me faz muito bem. Eu acho que é o lado altruísta que a gente precisa desenvolver na vida. Verdade. E que, graças a Deus, eu acho que eu tenho conquistado. E não estou piegas para dizer que isso é a minha profissão hoje. Eu tenho uma editora. A gente precisa trabalhar e quer trabalhar, não só porque precisa, né? Uhum. Trabalhar faz parte. Mas por trás disso tudo, vem tantos ganhos secundários, porque o que eu vejo das minhas autoras todas, e agora mais recente, né, do Agora é com Elas, eu vejo vocês fazendo parcerias. Isso. Eu vejo vocês sendo clientes umas das outras. Eu vejo vocês se conectando com a mulher que está lá nos Estados Unidos, que está no Canadá, A que está em Fran Portugal. esteve aqui com a gente, fez Fran podcast. de Boston, É. né? Que mora em Boston. Então, assim, isso não tem preço, sabe? E você poder testemunhar, né, o impacto que ser autora nesse livro fez na sua vida, eu tenho certeza que você não imaginava o que isso ia trazer para você, e nem eu. E é por isso que é tão lindo, porque a gente não sabe também o que está no invisível. A gente não sabe quantas vidas foram tocadas por pelo menos uma história. É verdade. E é por isso que eu te digo, e eu digo para todas as mulheres, se você ainda quer ser autora de um livro, ainda tem lugar no próximo livro que eu vou te contar o segredo, mas assim, não guarde a sua história para você. Isso é altruísmo, sabe? Assim, é achar que a sua história não tem valor. Toda a história tem valor. E se a sua história tocar a vida de uma pessoa, eu te garanto que a sua vida já valeu a pena ser vivida. É isso aí. Cris, então vamos lá, a pergunta que eu sempre trago aqui, né, para as pessoas. Eu gostaria que você contasse um desafio da sua vida e que você contasse em o que a educação emocional e o autoconhecimento te ajudaram a superar esse desafio. Em que momento assim que foi fundamental ter educação emocional e autoconhecimento para superar esse desafio? Eu acho que, assim, eu vi... Um dos, né? Porque a nossa vida é puro desafio. Os desafios são enormes. Mas eu fui uma adolescente muito agitada, muito rebelde, muito intempestiva. Eu sou uma pisciana com ascendente em Gêmeos, então essa coisa da dualidade me acompanha, né? Bom... então eu fui essa menina muito agitada, muito rebelde, de querer fazer as coisas do meu jeito, sabe? Mas eu fui para pedagogia, eu fui para letras, eu fui para educação. E lá em 1984, por aí, quando eu entrei na faculdade, outro dia, eu tive a grande sorte de entrar na faculdade. Eu fiz o FMG, eu fiz a FALE. E, inclusive, eu fiz a FALE, que é a última turma da FALE aqui na Rua Carangola. Depois a gente foi lá para o campus da UFMG. Foi um momento muito disruptivo na educação, porque foi um momento que foi assim, chegou para a gente uma coisa que chama inteligências múltiplas. Então, antes da gente falar de inteligência emocional, a gente precisa dar crédito para quem merece, que foi Howard Gardner, quando ele lançou o livro Inteligências Múltiplas. Isso foi muito disruptivo, porque ele dizia o seguinte: existe coeficiente de inteligência para o famoso QI, né? E até então, a gente ou era burro ou era inteligente. Então, ele foi muito disruptivo no que ele dizia. Todo mundo é inteligente. E naquela época, ele elencou 7, se eu não me engano, 9 inteligências múltiplas, e elas já, né, aumentaram hoje. E aquilo me ajudou, inclusive, na criação dos meus filhos. Eu tive meu primeiro filho em 95, a segunda em 96. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá dentro das inteligências múltiplas, existia já uma inteligência muito importante, que era a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. E que depois Daniel Goleman traz isso para a inteligência emocional, que também não foi ele que criou a inteligência emocional, foram outros 2 psicólogos, mas ele popularizou. E o que eu estou querendo te dizer é o seguinte:
eu tive um episódio importante na minha vida que foi quando eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, né? E isso já foi, eu estou fazendo uma cronologia para você entender, que eu já tinha uma certa noção do que eram essas coisas. Eu já tinha lido Daniel Goleman, eu já tinha estudado inteligência emocional, eu já tinha estudado muito inteligências múltiplas, porque era o que eu praticava em sala de aula com os meus alunos, e me ajudou muito na educação dos meus filhos. Então, uma coisa, inclusive, que eu falo com as mães, se você puder, leia inteligências múltiplas, para você, sabe, entender que os seus filhos todos são inteligentes e que cada um tem a sua diferença. E é aí que você vai, inclusive a gente fala tanto de diferencial, quando na verdade a gente educa as crianças para ser todo mundo igual. É verdade. Sabe? Então assim, a educação para mim é a educação do diferente, de valorizar o diferente. E para que esse diferente descubra qual é o potencial dele, né? Sim. E aí, quando eu tive esclerose múltipla, então eu já tinha uma coisa que na inteligência emocional é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, né? Que em inglês é self-awareness. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que o primeiro passo é a consciência, né? E o que é a consciência? É você não negar, né? Então, assim, eu tenho consciência das minhas emoções, é você reconhecer as emoções, você saber quais são as emoções. E a partir daí, então, você trabalhar essas coisas. E aí eu fiz processo de coaching, eu fui fazendo coisas para mim, que hoje eu, como mentora de mulheres, já, né, trabalho de coaching, eu fui depois podendo aplicar e usar isso e ajudar outras pessoas, principalmente as mulheres. Mas para mim, eu falo também que é o seguinte, na minha vida, eu não sei como é que tá o tempo aí, está passando. Não, tranquilo. Já. Pode deixar que eu te aviso. É porque na minha vida, assim, eu fui para as letras exatamente porque eu amava a leitura, né? A literatura, graças à minha mãe. E aí, só te corrigindo, o meu pai é Palmério e a minha mãe é Ieda. E Palmério, porque o nome do meu pai é um nome muito... E hoje eu quero homenagear meu pai, porque o Galo ganhou. Adoro. E aí, o que acontece? A minha mãe me fazia muito ler, né? Eu tinha coleção do Monteiro Lobato. E um dos primeiros livros que eu li quando criança foi Poliana Menina. E eu já vi muitas críticas a esse livro, mas eu digo sempre que, assim, para mim foi o livro que despertou a psicologia positiva, né? E Poliana fazia o jogo do contente. Então, assim, Poliana me marcou muito. Eu tenho muito dessa Poliana. E quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, eu optei por não fazer o tratamento convencional. Porque eu não queria me drogar, e aqui, gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, olha, eu super respeito a ciência, eu super respeito, sabe, a medicina, mas eu tive um surto que foi leve, as minhas duas irmãs já eram portadoras, e eu tenho uma irmã que ela está fazendo agora mais de 40 anos de doença, de diagnóstico, e tomando injeção, dia sim, dia não, furando o corpo. É pesado também a questão emocional, sabe? E eu fiz uma opção consciente de que eu iria cuidar da minha saúde, mas que eu não iria tomar as injeções, né? E eu sempre fui praticante de yoga, eu pratiquei yoga por 10 anos. E aí veio a questão do coaching, da meditação. Quer dizer, então eu acredito que a inteligência emocional, e só trazendo um pouquinho do que Daniel Goleman traz, ele fala em 5 pilares. Que é o pilar da autoconsciência, então é você ter consciência mesmo do que está acontecendo. Eu estou sentindo raiva, é não negar. Estou revoltada, estou sentindo ódio, mas como é que eu vou canalizar isso e para onde que eu vou julgar isso, né? Inclusive, eu dei aula de inteligência emocional na FGV, eu dei aula de liderança e inteligência emocional. O outro pilar é a automotivação, que para mim é um pleonasmo, porque motivação, para mim, ela é muito mais intrínseca, né? Então, é você também entender o que te motiva, o que te faz levantar da cama, que seja esvaziar a bexiga para ir no banheiro, né? Mas a gente precisa estar motivado para levantar da cama, né? Senão você vai fazer xixi na cama. A autorregulação, que para mim, eu estava falando da minha adolescência, foi muito importante. Eu era muito intempestiva, eu brigava por tudo, eu gritava, sabe aquela coisa? Hoje, eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era, talvez ontem. Né? Porque eu fui aprendendo que, assim, peraí, antes de eu bater, de eu brigar, de eu fazer, eu vou respirar. E às vezes, gente, é um segundo que você respira, você vai deixar de bater, você vai deixar de brigar, você vai deixar de gritar.
E quando eu brigo, quando eu grito, eu me autorregulo também fisicamente, né? Quer dizer, a pupila dilata, a gente sabe o que acontece No com o corpo, né? Então, a esclerose múltipla é uma doença que podia estar quietinha ali. E eu sei qual foi o gatilho que eu adoeci, um dia eu conto isso. Eu sei exatamente por que eu adoeci, e foi uma questão 100% emocional. 100% emocional. Mas o dia que veio, eu adoeci já internando no hospital e tomando a pulsoterapia. Né? Depois eu tive uma outra. E isso eu estou falando com você de 2008, 2010. Quer dizer, hoje a gente está em 2000. Tem 13 anos que eu nunca mais tive nenhum surto. Eu sou uma mulher de 56 anos, extremamente saudável. Eu não tenho diabetes, eu não tenho problema de pressão. Eu faço academia, eu malho todos os dias, eu faço sozinha em casa, eu malho todos os dias, né? E eu faço as minhas práticas. Então, uma prática também que me ajudou muito foi a gratidão. Eu fiz um diário de gratidão, inclusive eu tenho 365 dias registrados no meu Instagram. Legal. Você tem que ir lá atrás, lá atrás para ver. Porque a gratidão, para mim, foi extremamente terapêutico. Eu sentava e escrevia todos os dias um desafio de agradecer, mesmo que tivesse sido, desculpa a palavra, né? O meu dia. Inclusive, nesse processo, eu me separei. Um litígio muito difícil. O meu pai faleceu, eu voltei para a casa dos meus pais. Meu pai estava com câncer terminal e foram 365 dias agradecendo. E aí, não é, né, pieguice, sabe? Mas é a gente entender que, assim, tá, eu, diante dessa situação, o dia que meu pai faleceu, a gratidão foi tão fantástica para mim, porque eu só consegui escrever uma carta de agradecimento, né? E aquela dor se transformou até numa certa alegria de ter tido a oportunidade de ser filha daquele homem. Falar do meu pai sempre me emociona muito. Porque meu pai, ele é tão pisciano quanto eu faço aniversário dia 27, ele faz dia 26, então a gente era muito, muito parecidos. E a gratidão me ajudou, sabe? Então a gratidão me ajuda e é uma prática que eu, assim, super recomendo. Não custa nada, né? Você pega um papel e se desafia a agradecer, né? Porque a gente sabe que se você não faz isso, você reclama. Né? E o reclamar é esse clamar por algo que está ruim. Que a gente chama isso aqui de muquerela. Murmúria, queixa, lamentação e reclamação. É ficar muquerelando. Muquerela, né? adorei. Vai entrar essa palavra pro meu dicionário. Já adorei essa palavra. Essa muquerela, sabe? Que assim é pesada, né? E eu me separei e saí de casa com uma mala. E eu descobri que uma mala é o suficiente, sabe? Que essas coisas materiais, que são tão importantes, claro, a gente precisa para viver, mas simbolicamente eu fui ficando leve, porque eu aprendi a deixar para trás coisas que eu não preciso mais carregar. Então eu acho que é isso, sabe? A inteligência emocional, para mim, é realmente algo que eu estudo há muitos anos, mas que eu também uso na minha vida. Isso. E para mim faz todo sentido. E pelo que você está dizendo, te salvou em muitos momentos. Eu tenho principalmente certeza. Olha, eu vou né? falar que, assim, de novo, gente, vocês me perdoem. Não existe cura para a esclerose múltipla, segundo a ciência, segundo os médicos. Mas eu estou há 13 anos sem nenhum surto. Nada. Eu não tenho nenhum E não é surto. porque sua vida está uma excelência, não é porque, né? Que olha, você não passa nenhum desafio, nem são nada, 9 né? anos de um litígio, muita coisa difícil aconteceu, muitas perdas, muitas dores. Mas é isso, quer dizer, eu não estou aqui para falar que a vida é essa coisa que não tem problema. Pelo contrário, a vida tem problema. O que eu acho que faz a grande diferença é como que a gente olha para o problema, como a gente lida com o problema e, mais do que tudo, como a gente também tem, às vezes, a escolha de agradecer, né? Por pior que seja a situação. Eu queria ficar aqui falando, porque você é assim, um livro ambulante, eu sei, né? Um livro vivo de histórias. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas, antes da gente terminar, eu quero que você deixe uma frase ou alguma coisa que você quiser para essa mulher admirável que está nos escutando, tá? E logo em seguida, por favor, diga para as mulheres admiráveis aonde elas vão te encontrar nas redes sociais.
Olha, eu tenho uma frase que é a minha frase de vida, assim, eu estou sempre repetindo. Por quê? Porque a gente sempre falava muito de empoderamento, né? Mulheres admiráveis. Eu não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas enfim. O que eu posso dizer é que o que eu entendo de poder é que o maior poder que uma pessoa, e eu vou dizer para a mulher, o maior poder que uma mulher tem é o poder de poder fazer escolhas, conforme seus desejos e suas vontades. Não poder fazer escolhas, e eu sei que, infelizmente, nesse mundo de tanta guerra, de tanto sofrimento, existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer nenhuma escolha. Então, o maior poder que a gente tem é o poder de escolher. E eu escolhi. Eu escolhi viver, eu escolhi agradecer, eu escolhi ser feliz. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o grande poder. E você vai me encontrar, é muito fácil. Você vai me encontrar meu site, meu Instagram, meu LinkedIn. Tudo é Sou Cris Ferreira. Isso aí. Gratidão, minha querida, Obrigada, mais meu uma amor. vez. Me por emociona tudo. demais. Obrigada. Ai, nossa, gente. Mulheres admiráveis. É maravilhoso, né? Ouvir essas mulheres com essas histórias tão lindas. Eu espero que você tenha se inspirado, que o seu dia hoje, ou a sua noite, ou a sua manhã, não sei em que momento que você está nos vendo, tenha um ganho, né? De inteligência, de amorosidade, mediante a isso tudo aqui que foi trago para nós, né? Compartilhem, curtam, comentem, enviem para outras mulheres, para os grupos da família, coloquem esse podcast no radar, né? Você sabe que quando você faz isso, as redes entendem que isso é relevante e que isso precisa ir para outras pessoas, que outras pessoas precisam ver. Então eu conto com você para me ajudar a realizar isso, porque eu falei num podcast passado que eu entendo que o Fala Mulher Admirável é um podcast de utilidade pública. A gente está aqui para transformar a nossa história e a história de quem escuta esse podcast, né? Para fazer a diferença na vida da nossa vida e na vida das pessoas. Então eu conto com você. Você é a pessoa que vai nos dar a mão para fazer isso. Gratidão mais uma vez. Meu nome é Samanta Carvalho. O meu @ é Samanta Carvalho Terapeuta. E eu espero você no nosso próximo podcast Fala Mulher Admirável. Um beijo, um abraço de coração para você.